Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. Propósito. Palavra interessante, né? A palavra propósito tem origem do latim, que significa intenção ou objetivo. E ter um propósito é essencial para orientar as nossas vidas. Ele oferece algo como uma bússola interna dentro de nós, que nos ajuda a manter o foco e a determinação, mesmo diante a grandes desafios. Ter um propósito nos conecta a algo muito maior que nós mesmos. Mas e se eu te disser que na sua vida você não é o foco principal? Muito mais que você, tudo começa com Deus. Uma das principais coisas que você precisa entender é que Deus não é apenas o ponto de partida da sua vida, Ele é a fonte dela. Para falar a verdade, ao longo da história da humanidade, as pessoas têm se dedicado a encontrar o propósito de suas vidas. Há uma busca intensa sobre o significado de suas vidas, e sempre pautados em estudos da filosofia, da ciência, da psicologia e até mesmo da religião. Porém, essa busca acaba sendo em vão, pois todas essas coisas estão voltadas e centradas no próprio eu. São construções humanas, são ideias humanas, que não revelam o real significado da nossa existência. Nós nunca descobriremos o real propósito de nossas vidas olhando dentro de nós mesmos. E justamente por isso a resposta para esse propósito não começa no homem, e sim no Criador do homem. O propósito de nossas vidas começa em Deus. Você não criou você mesmo, logo não pode dizer para que foi criado. E mesmo que pareça óbvio, essa é uma questão que aflige a humanidade há milhares de anos. Quando você quer saber a finalidade de algo, você precisa recorrer ao manual do fabricante, ou até mesmo o próprio fabricante em alguns casos. E através dele, você encontrará as respostas que precisa para saber para que aquilo serve ou qual o propósito para o qual aquilo foi criado. Com nós não é diferente. É em Deus que encontraremos as respostas sobre o nosso propósito. Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos colocou neste mundo e com certeza tem um destino para cada um de nós. Deus é aquele que originou todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, inclusive nós. O homem é fruto da criação de Deus. E o propósito de sua vida começa com o seu Criador. É Ele quem foi o arquiteto, é Ele quem foi o projetista e planejou exclusivamente a vida de cada um de nós. Muitas vezes, em meio a esses grandes questionamentos sobre propósito de vida, nos deparamos com os famosos livros de autoajuda, que nos listam uma série de tópicos e passos a passos sobre o que fazer, o que não fazer, como definir suas metas, como ser bem-sucedido, como ter foco, ser determinado. Mas você já parou para pensar também que muitos desses livros acabam tendo uma perspectiva muito egocêntrica? Onde está Deus? Onde está a fonte de nossas vidas em meio a essas narrativas? É claro que essas recomendações levam sim a grandes conquistas, mas entenda que ser bem-sucedido e cumprir com o propósito de sua vida são coisas totalmente diferentes. Você pode sim alcançar os seus objetivos pessoais, tornar-se uma pessoa de sucesso pelos padrões do mundo, mas ainda assim falhar em cumprir e realizar o propósito para o qual Deus criou. Deus escolheu te dar a vida porque tem um propósito para você aqui na Terra. E a sua busca para entender e saber mais sobre esse propósito tem que estar centralizada nele. Em Efésios 1:11, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios o seguinte: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é a parte do processo geral que ele está executando em tudo e em todos. A sua vida foi extremamente planejada por Deus. E diante dessas verdades, podemos chegar à conclusão de que nós não somos frutos do acaso ou meros acidentes do nosso Criador. Muito pelo contrário, nós somos o projeto mais ousado e mais importante que Deus já fez. Tudo o que existe no universo foi criado sob medida para que os planos e os propósitos de Deus se cumprissem em nossas vidas, assim como está escrito em Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a afundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. O propósito de Deus vai muito além do que nós queremos, do que nós desejamos e dos nossos anseios. E, se para descobrirmos qual o nosso propósito, precisamos perguntá-lo diretamente para Deus, eu te convido a fazer uma reflexão sobre como está o seu relacionamento com Deus.
A que ponto você tem buscado a Deus para saber de fato qual é o propósito de sua vida? Ou será que você tem buscado esse entendimento em outros lugares? Entenda que nós temos um guia maravilhoso em nossas mãos, que é a Palavra de Deus. Somente em Cristo é que podemos descobrir quem somos e o real propósito de nossas vidas.